Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Timóteo Elker, e neste trimestre estaremos mais uma vez juntos para estudarmos sobre o tema da liberdade e, em especial, a liberdade religiosa. E desde o trimestre passado eu falei que essa lição dos jovens era a melhor de todos os tempos. Só que agora, diante desse assunto aqui da liberdade, eu preciso redefinir a minha qualificação e dizer que essa sim é a melhor lição jovem de todos os tempos. Então, nós estamos numa sequência muito boa. Estudamos sobre a identidade adventista no trimestre passado e agora vamos estudar sobre liberdade religiosa. Eu também quero aproveitar esse momento para desejar a você um feliz ano novo. Nós sabemos que o ano novo é aquela ocasião em que nós fazemos o nosso planejamento, as nossas metas para o ano novo, e eu quero sugerir que você aproveite esse momento para renovar os seus votos de estudo da Bíblia. Se você estudou 4, 5, 6 no trimestre passado, este é o trimestre de estudar 7, estudar todos os dias, ler a Bíblia, fazer seu culto pela manhã. Eu não sei o que você vai precisar fazer para atingir essa meta, mas eu sugiro fortemente que você tome todas as medidas. Talvez o que você precisa é colocar o seu despertador para tocar 30, 40 minutos antes, para que dê tempo de você fazer um culto com calma, fazer uma leitura da Bíblia um pouco mais demorada, para que o ano de 2024 seja um ano de grande crescimento espiritual. Mas eu quero ser um pouco mais ousado ainda e fazer uma outra sugestão para você. Que no ano de 2024 você não apenas estude a lição 7 vezes, você não apenas leia e estude a Bíblia todos os dias, mas que você vá também um pouco mais além e faça o compromisso de ler um livro do Espírito de Profecia. Sim, porque o testemunho de Jesus foi deixado para o povo de Deus dos últimos dias da história desse mundo. Portanto, você precisa ler, você precisa conhecer os escritos proféticos. Por qual livro você pode começar? Qual livro eu incentivo a você ler nesse novo ano? Eu estou aqui com O Grande Conflito, livro conhecido de todos os adventistas, mas lido por poucos. E eu sugiro que você faça o livro O Grande Conflito como seu livro de leitura em 2024. Por quê? Por pelo menos 2 motivos. Número 1, será o livro distribuído no Impacto Esperança. Então você precisa estar familiarizado com os temas que vão ser tratados nele. Número 2, o livro O Grande Conflito tem tudo a ver com o estudo deste trimestre, com o estudo do tema da liberdade. O Grande Conflito fala de liberdade religiosa, de liberdade de consciência o tempo todo. Especialmente, eu quero sugerir a leitura de 2 capítulos que vão ser muito úteis para o estudo deste trimestre na lição da Escola Sabatina. Eu me refiro, em primeiro lugar, ao capítulo 16. O capítulo 16 tem o seguinte título: O mais sagrado direito do homem. Sabe qual é o mais sagrado direito do homem? A liberdade de consciência, a liberdade religiosa. E esse capítulo vai tratar exatamente sobre isso. Ele vai contar a história de como os pais peregrinos, os puritanos da Inglaterra, migraram de lá, da Inglaterra, para os Estados Unidos com o objetivo de instituir um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Por quê? Porque a monarquia absolutista tirava a liberdade. E a monarquia religiosa, por meio do papado, também tirava a liberdade religiosa. Então, esse capítulo contém a história da Constituição dos Estados Unidos como uma nação fundada na liberdade. É muito importante que você leia e absorva os princípios de que fala esse capítulo. O segundo capítulo que eu sugiro fortemente que você leia é o capítulo 29 e tem como título uma pergunta: por que existe sofrimento? Esse capítulo vai falar como aconteceu a rebelião de Lúcifer lá no céu e como Deus preza pelo livre-arbítrio, pela liberdade de suas criaturas,
que para Deus só interessa uma obediência que brote do amor, da convicção. Então aqui vai ser abordado nesse capítulo 29 a liberdade, o livre-arbítrio desde o céu, desde antes do pecado. Quero fazer também uma segunda sugestão de leitura que vai ser muito útil para o estudo da lição deste trimestre. É esse livro aqui, ó. A Lei Dominical Nacional, o argumento de A.T. Jones perante a Comissão do Senado americano em 1888. Você sabia que nessa data, 1888, o Congresso americano estava se preparando para aprovar um decreto dominical? Pois então, os primeiros adventistas tiveram que lidar com a Lei Dominical Nacional e esse livro fala disso e tem tudo a ver com o nosso tema da liberdade religiosa. O subtítulo da lição diz assim: a liberdade é um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. Antes de nós entrarmos no estudo da lição propriamente dito, um último recado. Eu quero me dirigir a você que é novo no canal, que está conhecendo o nosso trabalho agora, e principalmente para você que é professor da unidade de jovens, para você que está incumbido de fazer a recapitulação da lição, eu quero convidar você a ver um vídeo que nós gravamos no trimestre passado, cujo título é Metodologia de Exposição da Lição. Ali nós fizemos uma exposição do nosso método, de como nós vamos estudar a lição, como nós vamos transmitir isso para a nossa classe, e eu creio que será útil e construtivo para você. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui deste vídeo e também na tela final. Você está convidado a conferir. Agora então, vamos diretamente para o estudo da lição. Por que dedicar 3 meses para falar do tema da liberdade? Sabe por quê? Porque a história do povo de Deus, ela é marcada pela restrição da liberdade, tanto no passado como também no futuro, no período que está adiante de nós. E vamos justificar isso com passagens bíblicas. Você se lembra de quando o povo hebreu estava cativo no Egito como escravos? Pois é. Nesse momento foi retirada a liberdade deles e eles não podiam sequer guardar o sábado. Quando nós avançamos na história também e vamos lá para o livro de Daniel, você se lembra do episódio da estátua de ouro de Nabucodonosor e da fornalha ardente? Pois é, naquele momento nós temos um exemplo, uma expressão da religião unida ao Estado. O que Nabucodonosor pede para as pessoas para se adorarem perante uma imagem que representava o seu governo é uma demonstração da religião de Estado sobre a religião particular e individual. É uma demonstração, é um exemplo do Estado violando a liberdade de consciência. E se nós avançarmos ainda no livro de Daniel, no capítulo 6, nós temos o episódio quando Daniel é lançado na cova dos leões. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque foi feita uma lei que dizia que as pessoas não poderiam fazer as suas petições a nenhum Deus, somente ao rei. E essa lei foi construída exatamente para contrariar a lei do Deus que Daniel adorava. Veja aqui como isso é expresso lá no livro de Daniel, capítulo 6, verso 5. Os inimigos de Daniel dizem assim: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então veja que os governos humanos, querendo restringir a obediência do povo à lei do seu Deus, eles usam a lei de Deus para criar leis autoritárias e restringir a liberdade, restringir a livre adoração que o povo de Deus manifesta a Deus por meio da obediência à sua lei. Qual outra passagem nós podemos citar? Nós podemos nos lembrar da história de Ester e Mardoqueu. Mardoqueu ganhou a inimizade de Amã, porque Mardoqueu não se prostrava, não adorava, não prestava reverência para Amã. E a partir disso, Amã busca destruir o povo judeu. E sabe qual é o argumento que ele apresenta ao rei para destruir o povo judeu? Eu vou ler aqui a passagem que eu deixei anotada, Ester, capítulo 3, verso 8. Amã disse assim ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei.
pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Percebe que existe um padrão? O povo de Deus obedece à lei de Deus e é exatamente essa obediência que é tomada como base pelos governos humanos autoritários para violar a liberdade religiosa. Foi assim com Daniel e foi assim com Esther. E sabe o que é mais importante? Será assim também num futuro muito próximo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu me refiro à atuação da imagem da besta que foi predita no livro de Apocalipse, capítulo 13. Eu quero ler isso aqui com você. Nós já falamos desse assunto no trimestre passado, na lição de número 12, mas eu quero ler novamente essa passagem, Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 15. Aqui está falando da imagem da besta. Dito assim, dito assim, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então veja que aqui vai se repetir o que aconteceu lá em Daniel capítulo 13 no campo de Dura. Quem não adora a imagem da besta recebe a penalidade de morte. E o texto continua assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, as cenas que estão no futuro são de um poder totalitário que vai violar a liberdade religiosa e também as liberdades civis. Não poderá comprar nem vender senão aquele que tenha a marca da besta. Portanto, como povo de Deus, nós precisamos ter o princípio da liberdade dentro do nosso coração. Esse totalitarismo vai acontecer de qualquer forma, mas nós podemos estar cientes dele e nós podemos lutar para que tanto quanto possível, possamos viver em liberdade de consciência, em liberdade religiosa. Agora, se a liberdade é tão importante assim, se é um tema bíblico, se é algo que vai afetar o nosso futuro, nós precisamos ter uma ideia clara do que é liberdade. Portanto, eu lanço essa pergunta aqui. O que é liberdade? E você, professor, pode lançar também essa pergunta na sua unidade e deixar os alunos responderem. O que é liberdade? Popularmente, aquela opinião de rua, de senso comum, é assim: liberdade é fazer tudo o que eu desejo. E é curioso que essa ideia popular de liberdade, ela se manifesta muitas vezes quando alguém era parte de uma igreja e essa pessoa abandona a igreja e agora ela diz que está vivendo em liberdade, ela é livre para fazer o que ela quiser. Então a pessoa diz assim: a igreja oprime, a igreja proíbe o uso de joias, a igreja proíbe as bebidas alcoólicas, a igreja proíbe beber café. Agora eu saí da igreja, eu me soltei das amarras da escravidão imposta pela religião e agora eu sou livre para fazer o que eu desejo. Eu uso joias agora, eu bebo cerveja, eu bebo café, porque agora eu sou livre. A ideia que é transmitida por quem fala isso é que a liberdade é dar vazão aos desejos, que liberdade é fazer o que mandam as inclinações carnais. Mas essa ideia de liberdade, ela não faz sentido. E é fácil perceber isso. Basta nós levarmos o exemplo às últimas consequências. O que eu quero dizer? Pense no caso de alguém que é viciado. Talvez alguém que é viciado em bebida alcoólica, alguém que é viciado em outras drogas, como cocaína, por exemplo. Quando essa pessoa bebe ou quando ela faz uso de outra substância, ela está fazendo aquilo que ela deseja? Sim. Ela deseja beber, ela deseja se embriagar. Esse é o desejo, ela está dando vazão ao desejo dela. Só que isso é liberdade? Não, é exatamente o oposto da liberdade. Porque essa pessoa viciada, ela está escravizada aos desejos. Se ela quiser parar com o seu vício, ela não consegue, pois ela foi presa. Ela não tem mais a sua autonomia. E a Bíblia também usa esse conceito de que liberdade não é ceder aos desejos. Por exemplo, vamos ler aqui uma passagem. Ela se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 19.
O contexto desse texto é uma advertência contra os falsos mestres, os falsos ensinadores que apareceriam na igreja cristã. E o apóstolo diz assim desses falsos mestres: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quando nós somos vencidos pelas nossas paixões, quando nós somos vencidos pelos desejos, pelos vícios, e nós agimos de acordo com esses vícios e desejos, nós não estamos agindo em liberdade, nós estamos agindo em escravidão, porque quem é vencido torna-se escravo do vencedor. Nós perdemos a nossa liberdade quando nós somos escravizados pelo vício. Então, em uma perspectiva individual, a liberdade precisa ser definida com uma definição negativa. Liberdade é poder não fazer aquilo que se deseja. Liberdade é conseguir resistir aos desejos. Só é livre quem é capaz de não fazer aquilo que deseja. E é por isso que, na definição de dicionário que eu anotei aqui, é dito que liberdade é a supremacia da vontade sobre o desejo. A vontade governando o desejo. Mas atenção, você tem que compreender corretamente o que é vontade. Vontade não é sinônimo de desejo. A definição que o livro O Grande Conflito faz é que a vontade é o poder que governa a alma. E eu anotei uma outra definição aqui. Vontade é a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Então, a vontade é a livre deliberação sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer. Só é livre quem tem uma vontade governando sobre os desejos. Quem age com base nos desejos, nas inclinações, não é livre. Ele é escravo. Essa é a liberdade de uma perspectiva individual. Mas agora vamos qualificá-la. O que é liberdade religiosa, que é o que nos interessa mais? E para responder isso, você, professor, pode também lançar essa pergunta. Já falou o que é liberdade? Você pode lançar para a classe também, dar as opiniões sobre o que é liberdade religiosa. E ao final, nós vamos buscar a resposta para isso na lição. Porque a lição cita um parágrafo do Manual da Igreja Adventista, aqui na parte de segunda-feira, é o primeiro parágrafo, em que existe uma definição do que é liberdade religiosa. E diz assim: liberdade religiosa inclui o direito de o ser humano ter ou adotar uma religião de sua escolha. E acrescentando aqui, liberdade religiosa também é optar por não ter nenhuma religião, por ser agnóstico, por ser ateu. Tudo isso é liberdade religiosa. O crente, para crer, invoca a liberdade religiosa. O ateu, para descrer, também invoca a liberdade religiosa. E o conceito aqui continua: de mudar de crença religiosa de acordo com a sua consciência. Então, liberdade religiosa também envolve o direito de eu mudar de crença religiosa. Então, pense no caso de alguns países muçulmanos. As pessoas têm o direito de crer. Crer em quê? Na religião islâmica, mas elas não têm o direito de mudar a sua crença, de mudar a sua religião. Então, nós dizemos que ali a liberdade religiosa é extremamente limitada. A definição continua aqui no primeiro parágrafo: de manifestar sua religião individualmente ou em comunidade com outros crentes, em culto, observância, prática, testemunho e ensino. Se nós pensarmos na história do Brasil, antes da proclamação da República, por exemplo, não havia o direito garantido na legislação de que igrejas protestantes, de que igrejas evangélicas tivessem os seus templos. Então, a liberdade religiosa era limitada. Somente poderia haver templos católicos. Então, o conceito de liberdade também envolve você ter um culto legalizado, um culto que se manifesta na construção de um templo e um culto também que pode ser exercido publicamente. Não existe liberdade religiosa se você precisa exercer o seu culto de maneira escondida. E o mais interessante aqui, que é o foco da lição, é a última frase que diz que a liberdade religiosa sujeita o crente a respeitar os direitos equivalentes dos outros.
Esse aqui é o ponto, é isso aqui que vai nos encaminhar para o coração da lição. Liberdade religiosa implica respeitar os direitos equivalentes dos outros. Porque se eu que sou cristão, devo ter liberdade religiosa, aquele que é hindu também deve ter, aquele que é budista também deve ter. A liberdade religiosa só pode ser garantida como direito enquanto ela se aplicar para todas as pessoas. E querendo exatamente exemplificar isso, a lição, aqui nessa leitura complementar da página 14, ela conta a história de dois personagens, Jéssica e João. Jéssica é uma menina adepta de uma religião africana, né? E essa menina foi surpreendida com um ataque de violência de cristãos que a maltrataram com gritos "Só Jesus salva", invadiram o seu local de culto, porque esses cristãos tinham a ideia assim, olha, essas religiões africanas, na nossa visão, elas não estão adorando demônios? Sim. Elas não estão no partido contrário ao partido de Cristo? Sim. Então nós vamos fazer o uso da força para conscientizar que eles estão errados, para pregar que eles estão errados. Essa é a primeira história. A segunda história é de João, um jovem adventista que vai para a universidade. E João, na universidade, passa a ser zombado porque as práticas cristãs dele são tidas como coisas muito esquisitas pelos seus colegas mundanos. E João tem até mesmo dificuldades em conseguir fazer as provas na faculdade, porque as provas caem no sábado, as aulas caem no sábado, e João então está reprovando em algumas matérias. A lição chama a nossa atenção no seguinte aspecto: nós imediatamente simpatizamos com João, porque João é cristão, porque João é adventista. Mas nós tendemos a achar que a violência sofrida por Jéssica, que tem uma religião de matriz africana, não é grande coisa, que no fundo talvez até esteja certo agir com intolerância para esses grupos. A lição contando essas histórias quer expor a hipocrisia do nosso coração, que só quer liberdade religiosa para si mesmo e não para os outros, não como um princípio absoluto, um direito que é para todos. É por isso que o foco da lição, o título da lição é O Espírito de Cristo. Precisamos adquirir o Espírito de Cristo. E eu anotei o seguinte aqui: Jesus nunca desrespeitou a liberdade do outro para impor o Evangelho. O Evangelho é espalhado pelo convencimento, não pela força ou violência. É por isso que o título da lição é O Espírito de Cristo, ou seja, como Jesus agiu e como nós devemos agir também. Nós precisamos aprender e interiorizar o jeito como Cristo lidava com a liberdade das pessoas, porque a nossa natureza caída, ela faz com que nós tenhamos uma tendência ao totalitarismo, ao autoritarismo, ao desejo de dominar sobre o outro pela força, ao desejo de, se o outro não concorda comigo, eu vou impor a minha visão de mundo e a minha opinião pelo uso da força, pelo braço armado do Estado, pelo exército. E isso aconteceu na história, tanto na história bíblica como na história extrabíblica. É por isso que a lição aqui, logo de início, na parte de domingo, ela vai falar do Edito de Milão. Vamos entender isso aqui? Eu vou ler e vou comentar aqui o primeiro parágrafo da lição de domingo. É dito assim: o Edito de Milão, em 313, colocou fim a 150 anos de perseguição, esporádicas, mais intensas, que os cristãos sofreram nas mãos do Império Romano. Vamos entender isso aqui melhor. Como a lição colocou, essas perseguições não eram constantes. Havia um período de perseguição, depois anos sem perseguição, depois mais um período de perseguição. A primeira perseguição contra os cristãos ocorreu no ano 64 e foi desencadeada pelo imperador romano Nero, que colocou fogo na cidade de Roma e, para evitar uma fúria popular, ele disse assim: olha, a culpa não é minha, foram os cristãos, os inimigos do Império, que colocaram fogo na cidade. E por que havia essa rixa, esse ódio contra os cristãos? Por muitos motivos, mas para nós simplificarmos aqui, nós podemos dizer que os cristãos, como eles prestavam lealdade apenas a Cristo como único soberano, eles eram odiados pelos poderosos, porque havia o culto às figuras públicas, por exemplo, havia o culto ao imperador romano. Então, na visão dos imperadores, dos governantes, o cristianismo criava uma espécie de gente que não manifestava lealdade ao império,
que não dava liga para o império porque manifestava lealdade a um outro soberano que é Cristo. E assim ocorreram, classicamente se fala em 10 perseguições, desde o ano 64 até o ano 313, que é o ano do Edito de Milão. Então, os cristãos que queriam viver com mais segurança e liberdade tinham que fugir, tinham que morar nas cavernas, eles frequentemente tinham seus direitos tolhidos, suas propriedades confiscadas, eram mortos, eram lançados no Coliseu para serem executados, devorados por feras, executados por gladiadores, para espetáculo público. E aqui, o ano 313, ele marca um fim de 10 anos de uma intensa perseguição. E aqui nós estamos falando do período das igrejas de Esmirna e Pérgamo, que aparece lá no início do livro de Apocalipse. Você está lembrado que o livro de Apocalipse começa com a carta aos anjos de cada igreja. E para a igreja de Esmirna, a carta que João enviou diz que eles sofreriam uma tribulação de 10 dias. 10 dias proféticos que correspondem a 10 anos literais. E esses 10 anos literais de perseguição começaram no ano 303 e duraram até 313, sob comando do imperador Diocleciano. O que foi que aconteceu no ano 313 com esse Edito de Milão? O Edito de Milão é um documento assinado pelos imperadores Constantino e Licínio, dizendo que a religião seria tolerada em todo o território do Império Romano. Mesmo a religião cristã não deveria ser tolhida, os cristãos não deveriam ser perseguidos. Mas alguém pode perguntar assim, Imperador Constantino e Licínio, você falou? Sim, esse é um momento histórico em que a organização política do Império Romano, ela era definida pela tetrarquia, tetra, 4. Haviam 4 soberanos, 4 imperadores. E, portanto, esse Edito de Milão, ele é celebrado entre Constantino e Licínio. Constantino era imperador da parte ocidental do império e Licínio da parte oriental. E eu aqui abro um parêntese, se você quer entender como isso aqui funcionou, os fundamentos históricos, como foi, os detalhes, eu quero convidar você a assistir ao canal História na Profecia. É um canal parceiro aqui do Adventismo Vivo e lá nós gravamos um vídeo que explica detalhadamente o que foi esse Edito de Milão, os personagens envolvidos, quais são os acontecimentos, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, vai ser muito instrutivo. Procure no YouTube o canal História na Profecia. Eu vou deixar o link para os 2 vídeos, o vídeo que trata do período da igreja de Esmirna e o vídeo que trata do período da igreja de Pérgamo. Vou deixar na descrição deste vídeo e também na tela final. Confira lá. E agora eu vou pular aqui para o 3º parágrafo da parte de domingo para a gente entender qual foi a consequência do Edito de Milão. Antes os cristãos eram perseguidos, eram inimigos e com o Edito de Milão eles puderam suspirar aliviados. A perseguição acabou. Mas será que todos os efeitos que vieram disso foram positivos? Veja o que a lição diz aqui no 3º parágrafo. É dito o seguinte: ironicamente, dentro de poucas décadas, muitos cristãos estariam buscando exercer controle político e domínio sobre outras religiões e até mesmo sobre outros cristãos que tinham crenças diferentes. Isso aqui, pessoal, é importante a gente entender. Vou gastar uns minutos aqui porque a maneira como foi expressa aqui na lição ficou um pouco vago. Como assim? Dentro de poucas décadas, aqueles cristãos que eram perseguidos passaram a ser perseguidores. Vamos entender isso melhor? Então veja, o Edito de Milão aconteceu em 313. Um ano antes, em 312, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Não sabemos se essa conversão foi uma estratégia política ou se foi uma conversão genuína. Mas o fato é que é apontado que um ano antes desse Edito de Milão, o próprio imperador Constantino, ele se torna cristão. No ano 325 d.C., o imperador Constantino, já tomando em grande medida as rédeas da condução da Igreja Romana, ele decide convocar um concílio. E esse concílio é o Concílio de Nicéia. Por quê?
Porque haviam divergências doutrinárias entre os cristãos do Império Romano, e essas divergências causavam divisões na igreja. E como grande parte do Império Romano era formada por cristãos, essa divisão na igreja atrapalhava a coesão também política do Império Romano. Então, o imperador Constantino, ele decide, vamos resolver essas questões teológicas para que também o nosso Estado tenha mais coesão. Então, acontece o Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, o principal assunto tratado era a questão ariana. Ela tem esse nome porque havia um teólogo chamado Ário, e esse teólogo apresentava ideias sobre a natureza de Cristo. Ele dizia: Cristo, o Filho, não tem a mesma substância que o Pai. Ele é de uma substância diferente. Cristo é uma criatura. Portanto, se ele é uma criatura e se ele não partilha da mesma substância do Pai, então Cristo não é eterno. Houve um tempo em que ele não existiu e ele está em uma posição de inferioridade ao Pai. Essa foi a principal discussão no Concílio de Nicéia, convocada por Constantino no ano 325. A posição do bispo Ário foi vencida e o que passou a ser a doutrina ortodoxa é a doutrina da Trindade, como nós conhecemos hoje, segundo a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma substância e os mesmos atributos. Por que eu estou contando essa história? Para você entender essa declaração da lição de que dentro de poucas décadas aqueles cristãos que antes eram perseguidos passaram a ser perseguidores. O que aconteceu imediatamente após o Concílio de Nicéia? Foi decretado pelo imperador que os livros que continham doutrinas arianas fossem queimados. E quem escondesse esses livros nas suas casas para que não fossem descobertos pela polícia do império, essas pessoas seriam punidas com pena de morte. Então veja o que aconteceu. Até 313 os cristãos estão sendo perseguidos. Depois do Concílio de Nicéia, em 325, o cristianismo já está de mãos dadas com as autoridades do império e passa a exercer uma forma de totalitarismo. Quem pensa diferente, quem acredita em doutrinas diferentes, agora vai ser punido. Os livros vão ser queimados e quem guardar esses livros estão condenados à morte. Vamos avançar algumas décadas à frente e nós vamos lá para o ano 380. Vejam, o Edito de Milão em 313, em 380 nós temos um outro imperador chamado Teodósio e esse imperador ele promulga o Edito de Tessalônica. O que esse Edito de Tessalônica do ano 380 faz? Ele torna o cristianismo a religião oficial do império. Olha que coisa extremamente interessante. Até 313 os cristãos são perseguidos, mas em 380, poucas décadas depois, o cristianismo é a religião oficial do império. E o espírito de dominar sobre os outros mediante o uso da força fica ainda mais claro aqui. Por quê? Porque o imperador Teodósio, depois de tornar o cristianismo a religião oficial do império, ele faz um decreto proibindo os sacrifícios pagãos. Então veja, o Edito de Milão era um edito de tolerância religiosa. Agora em 380 nós temos o culto cristão permitido, incentivado e subsidiado pelo dinheiro do Estado, e o culto pagão proibido. Os pagãos, depois de 380, já não podiam mais oferecer os seus sacrifícios, os seus rituais pagãos. O que mais Teodósio fez? Ele determinou a destruição de templos pagãos, ou a conversão de templos pagãos em igrejas cristãs. Então, sabe aqueles monumentos grandiosos da antiguidade? Por ordem de um imperador cristão, eles foram destruídos, alguns desses templos foram destruídos, outros expropriados para serem transformados em igrejas cristãs. O que mais Teodósio fez? Ele proibiu os Jogos Olímpicos em 393 depois de Cristo. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos estavam associados a divindades pagãs. Então perceba o que está acontecendo aqui. Os cristãos que deveriam ser aqueles que mais deveriam valorizar o princípio da liberdade religiosa, porque sempre foram perseguidos, são aqueles que, quando o poder lhes chega às mãos, eles passam a manifestar uma forma de autoritarismo, de conquistar pela força e não pela consciência. E isso aqui me leva para um texto
que está citado na parte de sexta-feira, na lição de sexta-feira, na página 13. É um trecho do livro Desejado de Todas as Nações que diz assim: não há maior evidência de que temos o espírito de Satanás do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias e à vontade de destruí-los. Então, quando nós queremos manifestar força, quando nós queremos convencer mediante a violência, quando nós queremos destruir o outro que não pensa como nós estamos manifestando o espírito de Satanás, que é completamente diferente do espírito de Cristo. E nós temos um outro exemplo dessa disposição da natureza pecaminosa, um exemplo bíblico, que é exatamente o texto-chave da lição, que aparece lá no livro de Lucas, a partir do verso 43. Qual que é o contexto dessa passagem aqui? Jesus está efetuando milagres, as pessoas veem que a obra de Jesus é acompanhada de poder e todos ficam maravilhados. Só pode que esse Jesus é o Messias mesmo, ele vai ser o rei e com ele conduzindo a nossa nação nós vamos prosperar, nós vamos ser libertos do jugo romano. Então, Jesus fala assim para os seus discípulos, no verso 44, Lucas 9, 44. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está aqui corrigindo as expectativas dos discípulos. Olha, vocês estão pensando que eu vou vir aqui como rei e lutar contra o Império Romano. Não, fiquem sabendo que eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não entendem isso, tanto é que a partir do verso 46, eles começam a discutir quem vai ser o maior. Nós estamos aqui do lado de Jesus, Jesus cura doente, Jesus multiplica comida, a gente vai ter um exército imbatível, porque se alguém ficar ferido na guerra, Jesus vai curar. Se houver fome, Jesus multiplica a comida. O reino que Jesus vai fundar vai ser maravilhoso. E os discípulos falam assim, e nesse reino, nós que somos os amigos mais próximos aqui, vamos ter cargos elevados, porque nós estamos com ele aqui na hora da pobreza, quando ele estiver com a riqueza, quando ele estiver com domínio, nós vamos subir com ele também. Eles não tinham entendido nada do que Jesus falou. E, na sequência, eles vão ter com os samaritanos. Veja o verso 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Ou seja, Jesus ia fazer uma viagem, os discípulos foram na frente para organizar o local onde Jesus ia parar para descansar. Verso 53, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E uma vez que não deram pousada para o mestre, como que os discípulos ficaram? Verso 54, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Repare o que está acontecendo aqui. Para Tiago e João, Jesus é incrível, Jesus é o Messias, Jesus é quem faz milagres, então eles estão dispostos a trabalhar para o Mestre. E aqui eles se encontram com pessoas para quem o Mestre não é significativo. E se eles encontram pessoas que rejeitam o Mestre, qual é a disposição deles? Nós queremos a morte de quem não pensa como nós. Percebe o que está acontecendo aí? O espírito de intolerância, o espírito de dominar pela força quando alguém pensa diferente, quando alguém tem crenças diferentes. E qual é a resposta que Jesus dá? Verso 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. O espírito do ser humano é o espírito da dominação. É o espírito do totalitarismo. Esse não é o espírito de Jesus. Nós estamos nessa lição exatamente para aprender qual é o espírito de Jesus. E o verso 56 diz, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E então seguiram para outra aldeia. Veja como é diferente o espírito de Tiago e João do espírito de Jesus. Quando eles foram rejeitados aqui, eles queriam que Deus mandasse fogo do céu para destruir os samaritanos. Diferentemente, Jesus, quando está no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém e chora sobre ela, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. E Jesus chora. Os discípulos, ao serem rejeitados, querem a morte.
Jesus, ao ser rejeitado, se condói pelas consequências da rejeição a ele. Nosso desafio como cristãos é aprender esse mesmo espírito de Jesus, essa mesma forma de nos portar, de nos conduzir, essa mesma maneira de olhar os outros com consideração, mesmo quando eles não pensam como nós, mesmo quando eles nos rejeitam. E para nós aprendermos melhor sobre isso, nós vamos ler algumas passagens bíblicas. A primeira está lá no livro de Lucas, capítulo 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. É uma conversa de Jesus com os líderes religiosos. Você se lembra que Jesus, quando estava pregando, quando estava ensinando, ele sempre fala do reino? O reino de Deus é comparado a uma rede que é lançada no mar. O reino de Deus será assim. Jesus sempre começa nas suas parábolas dizendo que a história que ele vai contar é uma ilustração do reino de Deus. E, portanto, como Jesus falava do reino o tempo todo, as pessoas começaram a perguntar: Jesus, que reino é esse? Como será esse reino? E veja aqui a conversa entre Jesus e os fariseus. Lucas 17, verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Presta atenção nessa última frase. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus está ensinando aqui? O reino de Deus não vem com aparência visível, o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus está mostrando que o seu ministério terrestre não era para constituir um reino de poder militar para lutar contra os romanos. O reino que Jesus estava instituindo aqui no seu ministério terrestre era o reino da graça, um reino que se estabelece com a introdução da graça no coração humano, um reino que muda não as armas que a pessoa usa, um reino que muda não os tributos que os súditos pagam, não, um reino que muda as ações que as pessoas fazem. Em vez de ações de injustiça, agora serão ações de justiça. O espalhamento desse reino não se dá pelo poder da espada. O espalhamento desse reino não se dá pela violência. Ele se dá pelo convencimento do Espírito Santo e pela introdução da graça no coração. É isso que nós cristãos precisamos entender. O reino de Cristo é um reino de convencimento, é um reino que se espalha e aumenta pelo apelo feito ao coração e à mente. É um reino espalhado como ideias são espalhadas. Outra passagem que nós precisamos trazer aqui para o nosso estudo é Mateus capítulo 10, a partir do verso 14. Mateus capítulo 10, a partir do verso 14, esse episódio aparece na lição também. É dito assim: Jesus está enviando os seus apóstolos para pregarem e ele dá a seguinte instrução: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por que esse verso é tão importante? Porque aqui Jesus está dando uma instrução de como os seus seguidores, os seus discípulos, devem lidar quando a mensagem do evangelho for rejeitada. Jesus está falando aqui que quando a pregação é rejeitada num lugar, o que a igreja deve fazer? Partir para outro. A igreja não está investida de autoridade para punir a heresia. A igreja não está investida de autoridade para executar os juízos de Deus. Quando os juízos de Deus serão executados? Quem executará os juízos de Deus? É dito aqui no verso 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. A punição de cada indivíduo, de cada cidade, por rejeitar a pregação do evangelho, ela é determinada no dia do juízo e não pela igreja aqui e agora. É Deus quem cuida da execução do juízo, não a igreja, não os seguidores de Cristo. Então nós precisamos interiorizar isso, porque quando nós vemos algumas violências contra outras religiões, aqui no Brasil o contexto é mais de violência contra religiões africanas, muitos de nós que dizem ser seguidores de Jesus, nós até pensamos assim: no fundo é isso mesmo, né? Eles são adoradores de demônios, então devem ser destruídos. Não!
Não é esse o conceito que Jesus está ensinando. Jesus está falando assim, o juízo cabe a Deus e ele vai ser executado no dia do juízo. A igreja não tem autoridade para punir o herege, para executar os juízos de Deus. O nosso papel é pregar o evangelho e manifestar para com os outros a mesma sensação, o mesmo sentimento que Jesus manifestou por Jerusalém. Eu queria salvar você, mas você me rejeitou. Que pena, eu tenho pena das consequências que vão vir da sua rejeição. É esse princípio do amor que deve ser introduzido no nosso coração. O amor que respeita a escolha dos outros, mesmo que sejam escolhas destrutivas. Vamos agora para o último verso que eu selecionei aqui. Ele está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. O que está dizendo? Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma disposição de agir, o mesmo jeito de Jesus. E qual jeito é esse? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O destaque que nós retiramos desse texto é que Jesus, que tinha todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, não se relacionou com os pecadores dessa maneira, exercendo o seu domínio baseado na sua força, exercendo o seu domínio baseado na sua posição de majestade celestial. Não, Jesus pretendia ganhar a humanidade pelo convencimento, por isso ele se torna um de nós, sujeito às mesmas paixões e dificuldades a que nós estamos sujeitos. E por isso, em carne pecaminosa, ele nos dá o exemplo de como nós devemos ser, ele nos dá o exemplo de como nós devemos agir. Ele se sacrifica em prol do bem-estar do outro. Olha o que é dito assim aqui no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Olha o que Jesus faz para salvar o pecador. Ele entrega a própria vida. Qual que é o espírito de Satanás que muitas vezes os cristãos adotam? Para salvar o pecador, supostamente para salvar o pecador, ele faz uso da força, ele oprime. Era isso que Tiago e João queriam fazer. Era isso que aconteceu com a igreja do quarto século e dos séculos seguintes. Achavam que salvariam a humanidade mediante a violência, mediante a força, mediante o confisco de bens, mediante a proibição dos livros, mediante a morte na fogueira, mediante a morte na forca. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é: eu vou me sacrificar em prol do outro, eu vou me doar em prol do outro, para que ele possa ser salvo, para que eu o convença, para que ele abra o coração para a graça de Deus ir morar nesse coração. E para encerrar, eu quero ler aqui um outro texto que aparece na parte de sexta-feira, que ele vai resumir muito bem qual é o jeito de Jesus, qual é o Espírito de Cristo. Diz assim: o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor, e o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. O amor genuíno, ele brota da convicção de que Deus é bom, de que Deus é justo. E é esse tipo de adoração que Jesus deseja, é esse tipo de adoração que é valiosa para Deus. Portanto, a grande lição que o estudo dessa semana nos traz é que nós devemos tomar a atitude prática de examinar o nosso coração. Será que no nosso coração nós não estamos nutrindo um desejo pelo totalitarismo? Porque se esse for o caso, quando a imagem da besta se manifestar, nós vamos segui-la. Porque é a imagem da besta que usa o braço do Estado para legitimar a religião, para punir os hereges. Se nós amamos o totalitarismo, se nós gostamos do autoritarismo, nós vamos seguir a imagem da besta. O jeito de Jesus é diferente. O jeito de Jesus é o convencimento pelo amor. Portanto, meu amigo, eu apelo que você examine o seu coração e veja qual é o princípio que está nele. O princípio da conquista pela força, que é o princípio de Satanás, ou o princípio de Jesus, que aprecia apenas a obediência que brota do amor, apenas o amor que é fruto da convicção e da admiração
pelos atributos de Deus. Que o princípio da verdadeira liberdade possa ser interiorizado no nosso coração e que nós possamos ser cristãos que têm o jeito de Cristo, que mantém o Espírito de Cristo. Esse foi o estudo de hoje. Apenas começamos a tratar do tema da liberdade e semana que vem tem muito mais. Nós vamos nos aprofundar. Portanto, fique na paz, que Deus te abençoe e até semana que vem.